aqui. Outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Bom, meus irmãos, eu creio que alguns me viram falando e não me ouviram, porque eu ainda estou aqui aprendendo a lidar com esse novo programa que transmite simultaneamente para duas plataformas, e eu acho que eu tinha esquecido de ligar o som, de conectar o som. Já conectei, gostaria de saber se você está recebendo bem, se você está ouvindo bem, participando bem com a gente nesse momento. Estou vendo aqui a Daniele Cristine, né, a Eliselma, com a Duda e a Selminha, entraram aqui. Estou vendo aqui, deixe-me ver, os irmãos, a Ana Lúcia, a Lídia Macedo e outros irmãos que, porventura, estejam entrando, estejam participando com a gente. Eu quero começar, nesse instante, com uma música muito especial. Nós já ouvimos o Sérgio, já ouvimos aqui, e eu gostaria de colocar para você uma bênção especial, uma música especial com o nosso querido Rigoberto. Rigoberto nos enviou aqui algumas músicas que nos abençoam e eu quero compartilhar com você nesse instante. Eu vou colocar aqui. Enquanto isso, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, a Palavra de Deus, e depois dessa música especial, nós vamos louvar a Deus e vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, né? Nós vamos colocar diante de Deus aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão passando por lutas, e vamos colocar de uma maneira muito especial o nosso país. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e abençoe a nossa nação. Graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia. Rendei graças ao Deus dos deuses. É o Salmo 136. Diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura
para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. São 36, ou melhor, 26 versículos onde se repete esse refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hesed Laolam, em hebraico, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor é maior do que as nossas dores. A misericórdia do Senhor nos liberta e nos salva. A misericórdia do Senhor não permite que sejamos tentados além das nossas forças. A misericórdia do Senhor é bendita e ela nos salva, ela nos cuida, ela cuida de nós. E aqui eu quero terminar o Salmo que diz o seguinte, no versículos 24 em diante do Salmo 136, diz assim, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia é para além do tempo e para além das nuvens e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos ter mais um cântico nesse instante e logo em seguida eu quero orar pelos enfermos. Quero orar pelo Marcos, ele continua entubado. Quero orar pelo Sérgio, teve uma ligeira melhora, já é um alento para a gente. Quero orar por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão no leito de enfermidade. Quero orar pela tia da Tamires, pelas amigas da Neidi e da nossa querida Isabel. Quero colocar diante de Deus os nossos amigos, os nossos irmãos. Mas vamos ouvir primeiro. Verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Amém. Doutora Ana, nossa querida Ana, esposa do Almir, que está
nos dirigindo a Deus nesse momento, neste louvor. Vamos orar? Querido Deus, eu quero colocar diante de Ti todas as vidas, todos aqueles que estão precisando do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu abençoes aqueles que estão no leito de enfermidade. Colocamos diante de Ti todos esses nomes, ó Pai, que temos colocado diariamente na Tua presença. Te pedimos que o Senhor olhe por todos aqueles que estão nos hospitais nesse instante. Te peço, ó Pai, que a Tua mão poderosa esteja sobre os seus familiares, dando forças, criando, Senhor, e dando a eles da Tua graça, da Tua presença, da Tua misericórdia. Quero te pedir, ó Pai, que Tu abençoes também aqueles que estão passando por momentos de luto, de tristeza, chorando as pessoas que partiram, colocando diante de Ti estas vidas para que Tu, Senhor, as console com o poder que há em Ti, com a graça que só o Senhor tem para dar, ó Pai. Quero te pedir que o Senhor enxugue dos nossos olhos toda lágrima. E ao enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Senhor, o Senhor venha nos fortalecer dia a dia, ó Pai. Quero te pedir pelos médicos, quero te pedir pelos enfermeiros, quero te pedir por aqueles que trabalham na área da saúde, aqueles que estão lutando, ó Pai, para descobrir vacinas. Eu te agradeço, ó Pai, porque há algumas boas notícias nessa direção. Sabemos que o tempo ainda é demorado, que as coisas não são tão simples assim. Quero orar especialmente, ó Pai, pelo nosso país, pela nossa nação. Quero te agradecer pelos ministros de saúde, ó Pai, que já trabalharam e que fizeram a sua parte. Quero te agradecer pela vida do ministro Mandetta, quero te agradecer pela vida do ministro Tais, e te pedir, ó Pai, que o Senhor dê aos nossos governantes, ao nosso presidente, ó Pai, sabedoria. Coloca, Senhor, a mão, coloca pessoas sábias ao lado dele, coloca pessoas a quem ele possa ouvir, ó Pai. Coloca pessoas que possam ajudá-lo a entrar e a compreender o momento que nós estamos vivendo. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, dos nossos governantes. Quero te pedir que o Senhor abençoe, juntamente com o presidente, ó Pai, todas as esferas de poder, que têm poder para fazer algo e que muitas vezes, ó Pai, estão vivendo de maneira... estão perdendo o seu tempo em coisas que não são importantes agora, ó Pai. Quero te pedir que o Senhor repreenda todos aqueles que são maus, que utilizam deste momento para enganar, para roubar, para enriquecer, para ter, Senhor, a sua vida tomada de uma maneira tão vil, Senhor. Tem misericórdia, mas ao mesmo tempo, Senhor, impede-os. Impede-os. Faz, ó Pai, com que eles possam perceber que o Senhor é um Deus vivo. O Senhor é um Deus que não está deixando de lado essas coisas. Eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê sabedoria para lidarmos com toda essa situação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero te convidar, meu irmão, nesse instante, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 60, ou melhor, no Salmo de número 56. O Salmo de número 56, meus irmãos, é um salmo onde o salmista fala de um momento de tristeza e fala de como Deus age neste momento. Salmo de número 56 é conforto na perseguição. Ao mestre do canto, segundo a melodia, pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Ele estava na terra dos filisteus, e os filisteus iriam entrar em guerra contra os israelitas, e eles desconfiaram de Davi, embora Davi estivesse nesse momento não lutando pelos israelitas, porque ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, e ele tinha ido se esconder na terra dos filisteus. Mesmo assim, os filisteus desconfiavam dele. Então, para que ele não interferisse na guerra,
porque eles tinham medo de Davi, eles o prenderam. Ele ficou em quarentena, ele ficou preso, ele ficou detido, juntamente com seus homens. E ele ficou imaginando o que queria acontecer com ele. Ele estava nas mãos dos filisteus, ele poderia ser morto. Quando terminasse a guerra, dependendo do resultado, ele poderia ser colocado diante de Deus. E poderia ser morto nesse momento tão difícil e tão complicado. Então, olha que coisa interessante o que estava acontecendo com ele. E ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me. O homem aqui é o rei dos filisteus. E me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Em vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança. E nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na sua ira. Contaste os meus passos. Quando sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retiradas os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo. Ao Senhor cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei graças e ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Eu garanto que talvez seja a primeira vez que você esteja olhando e ouvindo e lendo este salmo. Eu acho que poucas vezes você parou para prestar atenção neste salmo tão importante e tão extraordinário, que é o Salmo 56. É um salmo de alguém que está vivendo uma luta tremenda. Notem bem, ele diz aqui o seguinte: a primeira coisa é que ele está pedindo misericórdia porque há um homem ou há homens que estão querendo cercá-lo e colocá-lo. E são pessoas que querem feri-lo, eles atrevidamente combatem o salmista, e ele diz assim: em vindo o temor, hei de confiar em ti. Isso é uma coisa que eu acho extraordinária na palavra de Deus, quando a gente percebe que eles têm uma maneira, os homens de Deus e as mulheres de Deus, eles têm uma maneira de enfrentar o temor, de enfrentar o medo, de enfrentar aquele momento que a gente perde a calma, que a gente perde a razão, que a gente não sabe o que fazer, que a gente fica completamente perdido e sem ação. Ele diz assim: em vindo o temor, confiarei em ti. Ah, pastor, não é simples. Não, não é. É preciso disciplina. É preciso que a gente aprenda a lidar com os nossos próprios sentimentos. É preciso que a gente saiba colocar a nossa alma assentada numa cadeira e dizer assim: ó alma, confia em Deus, pois ainda o louvarei. Muitas vezes a gente precisa dar ordens sérias para a nossa alma. Nós precisamos enfrentar a nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. E Davi está dizendo aqui: se o temor me vier, eu confiarei em ti. Notem que ao derramar diante de Deus a sua oração, e esse é o primeiro passo,
ao colocar as suas preocupações diante do Senhor, ele está aqui fazendo um exercício de confiança em Deus. Ele está contando para Deus aquilo que o está afligindo, mas ele diz: Senhor, eu confiarei em ti. As pessoas, olha só, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim, para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Agora, olha que coisa interessante. O salmista está dizendo aqui que aquelas pessoas que o estão fazendo mal, estão espionando, estão torcendo as palavras dele, estão examinando cada passo que ele dá, estão se escondendo e se ajuntando e fazendo uma espécie de tramóia, uma espécie de armadilha, uma maneira de cercá-lo. É como se eles estivessem contando os passos de Davi, ouvindo as palavras de Davi, tentando distorcê-las, fazer com que estas palavras digam outras coisas, fazem com que eles estão querendo criar uma armadilha. Mas Davi vai dizer que tem alguém fazendo a mesma coisa, que não são seus inimigos. Preste atenção nisso. Olha só. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, versículo 7 do Salmo 56. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Então, sabe aquela luta que você andou, que você caminhou, que você falava, cada passo era uma luta, era uma angústia? Deus estava contando os seus passos, ele estava vigiando os seus passos. Mas não com a intenção dos teus inimigos, ele estava vigiando os teus passos para te guardar. Contaste os meus passos quando sofri perseguição. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha que coisa interessante. Cada lágrima que você derramou é como se Deus pegasse o seu odre. O odre era uma vasilha feita de couro que era usada para colocar o vinho. E o vinho ia fermentando até que ele chegasse num ponto de se tornar um vinho maduro e bom para beber. Então, cada lágrima que você derramou, Deus foi lá com o seu odre e recolheu essa lágrima. E essas lágrimas não somente estão guardadas no odre de Deus, como estão escritas no livro de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Estão escritas. Deus sabe por que você derramou cada uma dessas lágrimas. E eu me lembro aqui de um pastor uma vez que eu ouvi falando sobre esse texto. Eu nunca mais esqueci daquela palavra. Porque ele falou que no último dia em que nós nos encontrarmos com Deus, quando todas as coisas estiverem terminadas, o Senhor dará um banquete para nós. A Bíblia chama isso de as bodas do Cordeiro. E ele diz o seguinte, que naquele dia o Senhor me dará uma taça de vinho, né? Uma taça de vinho, essa aqui não é bem uma taça, mas é um copo de água. E ao provar daquele vinho, eu vou dizer para o Senhor, meu Deus, mas que vinho maravilhoso é esse? Assim? De onde o Senhor tirou esse vinho? Eu nunca provei um vinho como esse. Que vinho extraordinário é esse? E o Senhor vai olhar para mim assim e vai dizer, Evaldo, você se lembra de cada lágrima que você derramou na sua vida? Você se lembra que eu recolhi no meu odre? Pois bem, com as tuas lágrimas eu estava preparando um vinho de alegria. Com as tuas lágrimas eu estava preparando um vinho para nós brindarmos juntos. Todas as suas tristezas e lutas foram registradas e agora elas vêm a ti em forma de um cálice de alegria, um cálice de doçura, um cálice que fala a tua alma. Por isso esse vinho é tão bom. Deus tem reservado para nós um vinho com aquelas lágrimas que ele recolheu de nós. Diz aqui, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus, ponho a minha confiança e não temerei.
Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu os manterei, ó Deus, render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Nós vamos continuar orando. Nós vamos pedir ao Senhor por sua vida, por seu coração. Eu quero colocar diante de Deus cada irmão, cada irmã, cada coração, todos aqueles que estão nesse instante participando com a gente deste momento de oração. Quero te pedir a Deus que abençoe a sua vida e o seu coração e que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre o seu coração e sua vida a sua paz. Que Ele levante o seu rosto, o seu rosto sobre ti. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus, esta comunhão que só Deus tem para te dar, seja com a tua vida, com o teu coração, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar, e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos. Que o Senhor te abençoe e guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que tua vida, amigo, seja sempre